P-51 Mustang. Um começo difícil. Apesar de seu sucesso, o começo do Mustang não foi tão fácil. Em 1938, o governo britânico estabeleceu uma comissão de compras nos Estados Unidos liderada por Sir Henry Self. Self foi dado a responsabilidade geral de produção, pesquisa e desenvolvimento para a Força Aérea Real, ou Força Aérea Real. Na época, as opções eram muito limitadas, já que nenhuma universidade, aeronave então voando ou em produção, atendia aos padrões europeus, com apenas o Curtiss P-40 Tomahawk chegando perto. A fábrica da Curtiss-Wright operava a plena capacidade e os P-40 escasseavam. A North American Aviation já estava fornecendo seu treinador Harvard para fio à Força Aérea Real, mas estava sendo subutilizada. O presidente da empresa, Dutch Kindleberger, abordou o Sr. Self com o objetivo de vender um novo bombardeiro médio, o North American B-20 e 5 Mitchell. Em vez disso, Self perguntou se a North American Aviation poderia fabricar P-40s sob licença da Curtiss. Kindleberger respondeu que sua empresa poderia ter uma aeronave melhor com o mesmo motor Allison V1710 no ar mais rápido do que estabelecer uma linha de produção para o P-40. A North American Aviation propôs o design e a produção de um caça mais moderno. A estrutura do protótipo INA-70 e 310 foi lançada em 9 de setembro de 1940, apenas 102 dias após a assinatura do contrato, e voou pela primeira vez em 26 de outubro. O Mustang foi projetado para usar o motor Allison V1710, que tinha desempenho limitado em alta altitude em suas variantes anteriores. O Mustang Mk-1 foi operado pela primeira vez pela Royal Air Force como um avião de reconhecimento tático e bombardeiro de combate. Um piloto de testes da Rolls-Royce, Ronald Harker, foi um dos primeiros a concluir que o Mustang precisava para realizar seu potencial total era o motor Merlin. Durante o inverno de 1942, 43 pilotos da Rolls-Royce testaram o Mustang Mk-X e enviaram seus dados de volta para a América do Norte, que se tornou a base para a produção de Mustangs Merlin, designados como P-51B. O fabricante de automóveis de luxo Packard recebeu licença para construir o motor Merlin nos Estados Unidos. Embora Merlin tenha se provado um enorme sucesso, uma evolução do Mustang continuou através dos modelos B e 100, seguida pelo grande redesenho que se tornou o agora icônico P100 Inquenta e um 500 com sua assinatura de cobertura em forma de lágrima. Um total de mais de 15 mil Mustangs foram construídos e são considerados por muitos como um dos melhores caças movidos a hélice da história. Substituir o Allison por um Rolls-Royce Merlin resultou nos modelos P100 Inquenta e 1B e 100, coletivamente conhecidos como Mustang Mk3, e transformou o desempenho da aeronave em altitudes acima de 15 mil pés sem sacrificar o alcance, permitindo que competisse com os caças da Luftwaffe. A versão definitiva, o P50 e 500, era alimentada pelo Packard V1657, uma versão construída sob licença do Merlin Supercharged de 2 velocidades e 2 estágios. E estava armado com 6 metralhadoras Browning ANM, 2 de calibre 50. O P-51 foi um dos pioneiros no uso de aerofólio de fluxo laminar, que se tornou padrão na maioria dos caças de alto desempenho posteriores. Este design de asa, junto com uma estrutura de baixo arrasto, gerou velocidades altíssimas. Além disso, uma grande capacidade de combustível, juntamente com tanques de combustível externos, permitiu que o Mustang alcançasse um alcance de mais de 2.000 milhas, tornando possível escoltar bombardeiros desde a Inglaterra até a Alemanha. Para auxiliar na produção, a estrutura foi dividida em 5 seções principais: frente, centro,
fuselagem traseira e duas metades da asa, todas equipadas com fiação e tubulação antes de serem unidas. Primeiros voos. Os primeiros Mustangs da Força Aérea Real, fornecidos sob o Lend-Lease, foram 93, P-51s designados Mk-1A, seguidos por 50 P-51As, usados como Mustang Mk-2S. Em 10 de maio de 1942, os Mustangs voaram sobre a França pela primeira vez perto de Berkshire. Em 27 de julho de 1942, 16 Mustangs da Força Aérea Real realizaram sua primeira missão de reconhecimento de longo alcance sobre a Alemanha, durante a invasão anfíbia de Dieppe, na costa francesa, em 19 de agosto de 1942. 4 esquadrões de Mustang britânicos e canadenses, incluindo o 26º Esquadrão, forneceram cobertura para o assalto terrestre. Em 1943 e 1944, os Mustangs britânicos foram amplamente utilizados para localizar os locais de bombas voadoras V-1. O Comando de Cooperação do Exército utilizou a superior velocidade e longo alcance do Mustang para conduzir ataques de baixa altitude sobre a Europa continental, às vezes penetrando no espaço aéreo alemão. Durante os primeiros 18 meses de ataques, os Mustangs Mk-1S e Mk-1As da Força Aérea Real destruíram ou danificaram gravemente 200 locomotivas, mais de 200 barcaças de canal e um número desconhecido de aeronaves inimigas estacionadas no chão. Apenas 8 Mustangs foram perdidos nos ataques ao nível do mar, ultrapassando todas as aeronaves inimigas encontradas. Suporte crucial aos bombardeiros, uma das operações mais importantes da guerra. A campanha de bombardeio estratégico contra a Alemanha pode ser dividida em duas fases, pré-P-51 e pós-P-51. Pré-P-51, os aliados estavam perdendo, e perdendo mal, pós-P-50. Os aliados estabeleceram controle completo do ar e expulsaram os alemães dos céus da Europa. Porém, antes do Mustang chegar em quantidades maiores na Europa, a campanha de bombardeio estratégico britânica e americana começava a fraquejar. Sem escoltas de caças de longo alcance, os britânicos bombardeavam apenas à noite, enquanto os americanos sofriam perdas terríveis em suas incursões diurnas. A doutrina pré-guerra era baseada na ideia de que o bombardeiro sempre conseguiria passar. Apesar da experiência da Força Aérea Real e da Luftwaffe com bombardeios diurnos, em 1942, as forças aéreas do Exército dos Estados Unidos da América ainda acreditavam erroneamente que formações apertadas de bombardeiros teriam poder de fogo suficiente para se defenderem sozinhas dos caças. A escolta de caças era uma prioridade baixa, mas quando o conceito foi discutido em 1941, o Lockheed P-38 Lightning foi considerado o mais apropriado, pois tinha a velocidade e o alcance. Outra corrente de pensamento favorecia uma conversão de bombardeiro estratégico em navio de guerra bem armado. Acreditava-se que um caça de alta velocidade monomotor com o alcance de um bombardeiro seria uma impossibilidade de engenharia. A 8ª Força Aérea do Exército dos Estados Unidos da América começou a operar a partir da Grã-Bretanha em agosto de 1942. A princípio, devido à escala limitada das operações, nenhuma evidência conclusiva mostrou que a doutrina americana estava falhando. Nas 26 operações realizadas até o final de 1942, a taxa de perda foi menor que 2%. Na época, os esforços dos caças diurnos alemães focavam principalmente na frente oriental e outros locais distantes. Os esforços iniciais da 8ª encontraram resistência limitada, mas a cada missão, a Luftwaffe deslocava mais aeronaves para o oeste e aprimorava rapidamente sua estratégia de combate. No outono de 1943,
os bombardeiros pesados da 8ª Força Aérea realizaram incursões de penetração profunda na Alemanha, além do alcance dos caças de escolta. A missão Schweinfurt, Regensburg, em agosto, perdeu 60 B-17s, de uma força de 376, e um ataque em 14 de outubro perdeu 77 de uma força de 290 e 26% da força atacante. Para os Estados Unidos da América, o próprio conceito de bombardeiros autodefensivos foi questionado. Mas em vez de abandonar os ataques diurnos e recorrer ao bombardeio noturno, como sugerido pela Força Aérea Real, eles escolheram outros caminhos. Inicialmente, pensava-se que um bombardeiro mais armado, o Boeing UBA-B-40, poderia escoltar as formações de bombardeiros. Mas quando o conceito se provou infrutífero, as atenções se voltaram para o Lockheed P-38 Lightning. No início de 1943, os Estados Unidos da América, as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos da América, decidiram que o Republic P-40 E-7 Thunderbolt e o P-51B também deveriam ser considerados para o papel de um caça de escolta menor, e em julho um relatório afirmou que o P-51B era o avião mais promissor, devido à sua resistência de 4 horas e 45 minutos com o combustível interno, padrão de 184 galões, mais 150 galões transportados externamente. A alta velocidade, longo alcance, baixo custo e as 6 metralhadoras M2 Browning calibre 50 fizeram do Mustang o caça ideal para o trabalho. A campanha pela supremacia aérea acelerou em março de 1944, quando os americanos realizaram suas primeiras grandes incursões de bombardeio diurno em Berlim. Em 6 de março de 1944, mais de 800 Universidade bombardeiros, escoltados por mais de 900 caças, atacaram Berlim. Isso marcou um ponto crucial na guerra. Serviço distinto. O Mustang rapidamente estabeleceu sua supremacia sobre os principais caças da Alemanha, o Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf FW-190 Verger. A superioridade do P-51 era particularmente evidente acima de 20 mil pés. A partir daquele momento, as perdas incapacitantes sofridas pelos bombardeiros americanos diminuíram drasticamente. Em outubro de 1943, até 9,1% das missões de bombardeio da 8ª Força Aérea do Exército, creditadas com o ataque aos seus alvos, não retornaram, e mais 45,6% foram danificadas. Em fevereiro de 1944, os números correspondentes caíram para 3,5% e 29,9%. A partir desse momento, a Alemanha estava praticamente sob bombardeio ininterrupto. Embora em menor número, o P-51 podia penetrar mais profundamente no espaço aéreo alemão do que qualquer outro dos Estados Unidos da América, caças, e era melhor em combate aéreo. Assim, desempenhou um papel desproporcionalmente grande na derrota da Luftwaffe. A Força Aérea Real, há muito tempo defensora do bombardeio noturno, retomou o bombardeio diurno em 1944 devido ao enfraquecimento da força de caças da Luftwaffe. Reichsmarschall Hermann Göring, comandante da Luftwaffe alemã durante a guerra, foi citado dizendo: "Quando vi Mustangs sobre Berlim, eu sabia que o jogo tinha acabado." Capitão Eric Melrose Winkle Brown, um oficial da Marinha Real Escocesa e piloto de teste que voou 487 tipos de aeronaves, mais do que qualquer outra pessoa na história, disse: "Se eu estivesse em um combate aéreo, eu preferiria estar voando o Spitfire." O problema era que eu não queria entrar em combate aéreo perto de Berlim, pois jamais conseguiria retornar à Grã-Bretanha em um Spitfire. Heinz Pritzelbar, um as da aviação da Luftwaffe alemã, que serviu durante toda a Segunda Guerra Mundial na Europa, disse que o P-51 talvez fosse o mais difícil de todos os aviões aliados para enfrentar em combate. Era rápido,
manobrável, difícil de ver e difícil de identificar, porque se assemelhava ao Mi-109. Aproximadamente 1.500 Mustangs, movidos a Merlin, foram usados pela Força Aérea Real para funções diurnas sobre a Europa, e o avião foi produzido sob licença na Austrália perto do fim da guerra. A versão mais produzida foi a P-50 e 1-500, equipada com uma bolha de plexiglass para visão em todas as direções. Ela voava a uma velocidade máxima de cerca de 440 milhas por hora e alcançava um teto operacional de quase 42 mil pés. Pontos de fixação abaixo de cada asa permitiam que o P-50 e 1-500 fosse equipado com bombas de 500 libras ou lançadores de foguetes de 4,5 polegadas com 3 tiros, reforçando suas capacidades como uma plataforma de apoio aéreo próximo. A partir da primavera de 1945, versões posteriores do Mustang, projetadas para operações de longuíssimo alcance, voaram sobre o Japão a partir de bases nas Ilhas Marianas. P-51, se voando de Iwo Jima, escoltaram os Boeing B-20 e 9 superfortalezas a caminho de bombardear o Japão. Entre os muitos pilotos que voaram o Mustang, alguns dos mais famosos foram os aviadores de Tuskegee. Entre 1941 e 1946, aproximadamente 1.000 pilotos afro-americanos foram treinados em uma base aérea segregada em Tuskegee, Alabama. Os mais famosos aviadores de Tuskegee foram o Grupo de Caça 332, também conhecido como Red Tails, pelas marcações distintivas de seus aviões. O Esquadrão de Perseguição 99, depois chamado de Esquadrão de Caça 99, também se destacou em combate. Juntos, eles voaram mais de 15 mil missões e perderam 66 homens em serviço. Após a guerra, cerca de 13.300 Mustangs, movidos a Merlin, foram produzidos nos Estados Unidos. Apesar do cancelamento dos contratos de produção no pós-guerra, o P-51 seguiu em serviço na Força Aérea por vários anos. P-51S, alguns retirados de armazenamento, foram usados para missões de ataque terrestre no início da Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, porque eram os únicos dos Estados Unidos da América caças com alcance para atingir alvos na Coreia a partir do Japão. Os Mustangs continuaram voando com unidades de caça-bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos em missões de apoio próximo e interdição na Coreia até 1953, quando foram em grande parte substituídos como caça-bombardeiros pelos F-80, na I-4 da Força Aérea, e pelos Grumman F-9 F-Panthers da Marinha. Após a Segunda Guerra Mundial, o P-51 Mustang serviu nas forças aéreas de mais de 25 nações. Durante a guerra, um Mustang custava cerca de 51 mil dólares, enquanto muitas centenas foram vendidas pós-guerra pelo preço nominal de $1 para os signatários do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, ratificado no Rio de Janeiro em 1947. Os Mustangs foram usados pelas forças nacionalistas na Guerra Civil Chinesa e por Israel na invasão do Sinai em 1956. Os P-51 continuaram servindo em países menos desenvolvidos até os anos 60 e lutaram pela última vez com salvadorenhos na Guerra do Futebol de 1969 contra Honduras. No total, foram produzidas mais de 20 variantes do P-51 Mustang. Uma das maiores honras concedidas ao Mustang foi sua classificação em 1944 pelo Comitê de Investigação de Guerra do Senado Truman como o avião de perseguição aerodinamicamente mais perfeito em existência. Se você gosta destes vídeos, inscreva-se no canal e receba notificações de novos episódios. Para mais conteúdo interessante sobre história militar, confira a nossa biblioteca de vídeos.